computador. It's time! Começou a aula. E vamos embora, vamos ver o que acontece agora. Se o Zoom me permitir, né? Se for a gosto do Zoom, começamos a nossa aula. Bom, só para no iniciozinho, acho que o pessoal estava chegando, acho que não chegou a ver a conversa que a gente estava tendo aqui. O colega pediu para explicar a questão da prova, né? Como é que vai ser a avaliação e tal. É a 1 vai ser entregue no dia, tá? Na parte da manhã, provavelmente, lá por mais 8 horas, eu libero a 1 para vocês entregarem até meia-noite do mesmo dia. Para ser mais exato, até as 23 horas e 59 minutos daquele mesmo dia, tá? Vocês vão ter um dia inteiro para fazer. A coordenação não me autorizou e não autorizou os outros colegas a entregar com, sei lá, uma semana de antecedência, 2, como acontecia. Tá? É no dia. Aconselho a vocês a criarem um grupo paralelo, tá? Aí, nesse grupo paralelo, vocês poderem conversar ao longo do dia e trabalhar as questões, tá? E aí, no final do dia, lançar lá. Vamos lá para a APS, né? A gente falou da P1, da P1, vou falar da PS1. Eu ainda não elaborei exatamente o projeto de vocês, mas vai ser algo relativamente simples e relacionado à parte termodinâmica, ok? Não se preocupe com nada, uma viagem que vai atrapalhar o cotidiano de vocês ou material, vai ser algo simples, tá bom? Vamos falar a respeito de termodinâmica. Eu vou pensar direitinho com calma e aí eu já passo para vocês logo em seguida, tá? Me cobrem. Essa semana mesmo, acho que eu já devo estar com a ideia já formada para poder apresentar na PS1. Geralmente, a PS1 é só o relatório. Vocês vão desenvolver um relatório sobre aquela situação, problema que eu propus. Na PS2, vocês vão fazer um videozinho de 10 segundos mostrando a situação, problema. Tá? Vocês vão baixar lá no Classroom, né? No Meeting. Esse realmente a gente está usando e vida que segue. Tá? Isso vai acontecer nas duas provas, duas avaliações. Vamos lá. Conteúdo. O que eu pretendo, na medida do possível, se assim for permitido, se o Zoom permitir, tá? A gente vai ter uma introdução hoje inicial, só para a gente conhecer o conceito de termodinâmica, a dinâmica que acontece na termodinâmica, né? Vamos falar sobre os processos cíclicos, ou os processos os ciclos termodinâmicos, falar sobre primeira, segunda, na verdade, lei zero, primeira e segunda lei da termodinâmica, tá? Que está dentro desses processos e ciclos. É 1.1 que está sendo marcado aqui, ó. Tá? Então, logo em seguida, vamos para volume específico, pressão, temperatura, trabalhar o conceito de CNTP, né, condições de temperatura e pressão, e ver como isso está diretamente embutido nos conceitos de escalas termométricas, na primeira lei. Tá? Aí depois vamos para um conceito geral de sistemas de unidade internacional, SI. Então, até 1.7 é a nossa A1. Tá? É a nossa A1. A nossa A2 vai falar sobre propriedade termodinâmica para substâncias puras e simples. Aqui, a A2 para deixar você com burnout, para você acordar de madrugada gritando, assim, berrando, sabe? Aqueles sonhos bem bizarros, assim, que você acorda gritando. É mais ou menos assim, tá? É essa sensação que você vai ter para a A2. Então, eu peço encarecidamente que você se dedique ao máximo de fazer uma A1 boa, paritar, se possível. Porque a A2 vai exigir um conhecimento profundo e estressante sobre termodinâmica, tá? Por que você fez assim, Edson? Você odeia a gente? Não, porque eu vou dar uma matéria mais suave a para que vocês possam ter a oportunidade de ter uma nota alta logo, do que de repente ocorrer o risco de distribuir o conhecimento de forma que, de repente, você não consiga agregar
valor total durante a prova, né? E acaba tirando uma nota ruim. Aí quando chega na A2, ruim de novo, aí vai ter que fazer uma A3, de repente, necessariamente. Então, para deixar mais suave, né? Assim, para que vocês não desistam ou entrem em pânico, ou surtem, tá? A primeira parte da matéria ela vai ser uma parte mais suave, mais tranquila. A segunda que realmente vai vir forte. Geralmente na segunda é comum os alunos ficarem com 3, 4 no máximo, tá? Geralmente as notas mais altas, porque tem um embasamento matemático um pouco mais pesado e outras coisas, e muito mais informação para ser dada, tá? Vocês podem me interromper a qualquer momento e perguntar, fiquem à vontade. Então vamos lá, continuando. Aqui, ó. A grande pergunta que a gente faz é o que é termodinâmica, né? Termo vem do, não sei se é do latim, está ligado à temperatura, né? Algo térmico, algo que gera uma ação sobre o sistema, agitando os átomos, as moléculas, enfim. E essa agitação molecular, essa agitação física que aumenta cada vez mais, a gente chama de temperatura, é a lei zero da termodinâmica. Tá? Se havia o conceito de vibração, é o conceito termodinâmico. Um exemplo prático, quando você está no frio, a primeira coisa que você faz é o quê? Você junta as duas mãos, né? E, é, e começa a atritar. Estou tentando ver se eu consigo me colocar aqui em primeira pessoa, para poder facilitar a vida de vocês, que às vezes eu gesticulando, falando alguma coisa e não acontece nada. Bom, não consegui. Então, caguei. Vou voltar aqui de novo para não me estressar. Preciso. Enfim, depois eu reaprendo aqui a mexer nesse troço. Então, a termodinâmica é uma área da física que estuda as transferências de energia, como o texto está dizendo, busca compreender as relações entre calor, energia, trabalho, analisando a quantidade de calor trocadas e os trabalhos realizados em um processo físico. Alguém sabe me dizer qual foi a primeira máquina térmica, primeira, a primeira ideia de movimento utilizando temperatura? Alguém chegou já a pensar nisso, ou você já viu em algum lugar? Sim ou não? Não, pelo jeito, não. A Grécia Antiga, eu esqueci isso, de verdade quem foi o filósofo da época e pensador que criou esse brinquedo, tá? Era uma esfera metálica, tá? Onde ela tinha dois furinhos, só dois furinhos não, dois birrinhos que saíam dela, só que em sentidos opostos, tá? E dentro dessa esfera tinha água. E embaixo dessa esfera, que ela ficava pendurada, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui um exemplo para poder trazer para vocês. Só um segundinho. Aqui. Acho que a imagem é a melhor coisa. Aqui, achei. É chamado de máquina de Aron. Tá? Deixa eu puxar essa imagem para vocês verem que tem a oportunidade de ver essa imagem. Um segundo, Jordan. Aqui. Novo compartilhamento. Deixa eu ver onde está a imagem aqui. Tá vendo esse cara aqui, ó? Vou dar um Ctrl mais. E nada aconteceu. Por quê? Porque eu estou no Zoom. Deixa eu ver se consigo clicar nessa imagem aqui, que acho que é mais fácil. Aí. Consegue ver o que eu estou falando? Essa foi a engenharia mecânica
A engenharia como um todo já nasce aí, basicamente. Mas a engenharia mecânica, ela surge exatamente desse processo aí. A primeira ideia de movimento através de vapor, através de uma energia gerando energia, através de transferência de calor, gerando trabalho, ou seja, eu pego energia térmica e transformo em energia mecânica, tá? Em trabalho. E aí é exatamente esse processo. O que acontece? Ocorre o aquecimento aqui, ó, aqui tudo bem, né? Aqui tem água, tá? Tem água aqui embaixo. Aí o cara bota alguma coisa embaixo aqui, um fogareiro, alguma coisa. E aqui vai acontecer naturalmente. A água ela vai tentar subir, né? Do meio mais frio, do meio mais quente para o meio mais frio. A gente vai ver isso mais à frente na primeira lei da termodinâmica. Aí o que acontece aqui, ó, por processo de convecção? Ela vem para cima, que está frio, e vai sair. Só que como esses dois pininhos aqui estão em sentidos opostos, o que você tem? Um movimento circular. Isso até então era um brinquedo, tá? Era algo bem infantil na época. Era para as crianças brincarem, mexer no movimento e tal. Até então, não tinha, que é o cara aqui que criou, né? Ele não tinha nenhuma ideia que isso aí um dia se tornaria algo que mudaria o mundo. O barco a vapor tem esse princípio básico, o trem a vapor tem esse princípio básico, toda a indústria do século XVIII para o século XIX, movimento industrial, partiu do conceito de trabalho a vapor, de energia. Né? Os primeiros carros que foram desenvolvidos, que eram feitos de carvão, utilizavam queima de carvão, né? E vapor. Os primeiros carros, gente, eram movidos a água. Tá? Faz aí uma pesquisa, dá um Google. Os primeiros carros eram movidos a água. Olha só, hein? Olha como a gente desevoluiu. Mentira, porque era movida a água, mas você tinha que queimar carvão. Então você queimava, gerava poluição de qualquer forma. Imagina, você está dirigindo, vai do Rio de Janeiro para São Paulo, aí tem que comprar uma saca de carvão, botar no carro, só você sozinho, né? Mais ninguém entra. Aí de tempos em tempos você tem que parar o carro para poder jogar lá, para poder se queimar e gerar. Parar em outro lugar, botar água, ia ser bem legal, ia ser bem divertido. Enfim. Mas graças a Deus, a engenharia como um todo, ela começou a criar braços e começar a desenvolver outras coisas. Vamos voltar, essa aqui era só para a gente entender. Então, voltando aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo entrar direto nesse vídeo aqui pelo Hyperlink. Acho que não, não sei. O Hyperlink não vai entrar, deixa eu ver. Ah, não vi pesquisar. Converter. Ah, caguei, vou copiar essa merda aqui. Ah, antes que me perguntem, tá? Depois eu vou passar esse material para vocês, tá bom? Fiquem tranquilos. Por enquanto tem 73 páginas, deve chegar umas 200 aí, até o final da última aula. Tá? Deixa eu compartilhar de novo. Só um Minutable. Minutable. Aqui. Vou aumentar aqui só um pouquinho para a gente ter uma visão geral do que está acontecendo. Acho que dá para ver, né? Vamos lá. Aqui é uma coisa bem ilustrativa, só para a gente ter uma noção geral, uma ideia do que está acontecendo, de forma provocativa, tá? Para vocês conseguirem depois fazer as associações necessárias para os temas que vão vir nas próximas aulas. Tá? Então, vou dar uma adiantada, mas eu vou parar em cada pontinho para poder falar sobre eu só, na verdade, eu preciso tirar o som desse vídeo. Vocês conseguem ouvir? Conseguiu ouvir, não? Ouvindo, sim. Dá para ouvir? Ah, show. Não tá, só para saber. Deixa eu só vou tirar o som do vídeo, tá? Porque eu vou falar, o vídeo só vai me ajudar, o vídeo é só para me ajudar
na parte visual, tá bom? Eu tirei som do vídeo. Vocês estão me ouvindo, né? Tá. Sim, Aqui está positivo. perguntando, ó. Valeu, 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 Alberto. Está perguntando, termodinâmica, o que é? Aí, a gente vai ver que termodinâmica está relacionada diretamente ao estudo das transformações de energia. Professor, como assim? Não importa a energia elétrica, mas se antes de chegar à elétrica teve que ter uma térmica, o processo foi termodinâmico. Ah, energia. Não, solar é meio que óbvio, mas energia atômica. Alguém sabe como é que funciona uma usina atômica nuclear? Quem tem uma Sim, ideia de qual é a proposta da usina? trabalha com fissão. Mas antes da fissão, antes da fissão, que é uma energia, que também é um tipo de energia térmica, como que acontece o processo de geração de energia elétrica a partir de uma usina nuclear? É porque a usina atômica trabalha com fissão, que a ideia é outra, a proposta é outra. A proposta é matar os coleguinhas. Nesse caso, a usina nuclear, que é para poder transformar energia nuclear em energia térmica. Se você fizer fissão nuclear numa energia nuclear, você vai ter Chernobyl, que é aquela outra lá que teve na China, lá, que eu esqueci o nome, no Japão que teve, que eu esqueci o nome. Enfim, então, na verdade, é energia nuclear, né? O que acontece, na verdade, é simples. As, as peças, os tarugos de plutônio, que é um plutônio enriquecido, em contato com a água, água hidratada, como é que fala? É, é, é uma água pesada, tá? Mas é água, a ideia, a equação química que gera ela é uma água, só que a gente chama de água pesada. Tá? Ela é entre estados de ebulição, uma temperatura relativamente próxima à água comum, só que ela tem uma ação termodinâmica mais ótima, mais ótima não, como é que fala? Ela tem um aproveitamento maior energético. Tá? Imagina uma câmara, isso aí na sua cabeça, tem uma câmara uma piscina. Nessa piscina você pega esse plutônio enriquecido ou outros tipos de materiais radioativos enriquecidos. Esses materiais, quando entram em contato com a água, eles reagem termicamente. Eles começam a gerar calor absurdo, um calor de 700, 800, até mil e tantos graus, dependendo do tipo de material que se está trabalhando. E aí, o que acontece? Quando você aquece a água, né, essa água ela vai naturalmente gerar vapor. Esse vapor vai ter que sair para algum lugar. E aí, esse lugar que esse vapor vai sair é exatamente um tubo, parecido com um tubo de exaustão, com hélices. E aí ele vai girar. Quando esse tubo gira, através do fenômeno do eletromagnetismo, né, onde você tem uma corrente que é gerada a partir do movimento do, do, do eixo principal que é magnetizado, né? É como se fosse um grande ímã, digamos assim. Tá? E aí esse eixo, como ele está girando e tá passando por uma espira de metálica, de cobre, por exemplo, ele começa a gerar uma corrente elétrica e naturalmente você tem corrente elétrica, ou seja, você tem uma fonte de energia que, por incrível que pareça, é não poluente. Tá? É bizarro o que eu estou falando, mas é verdade, é não poluente. A usina atômica não é poluente. Não nos níveis que são as usinas elétricas e termoelétrica, então esquece. A termoelétrica é só Jesus na causa. Mas, enfim, de qualquer forma, aí ela gera uma força eletromagnética que naturalmente gera corrente elétrica, e essa corrente elétrica é distribuída nas estações elétricas e blá blá blá, busca essa cheia. Então, de colocar o plutônio nessa piscina, gerar calor, vapor, mover o eixo e gerar corrente elétrica, função do engenheiro mecânico.
E já a usina hidrelétrica não, é por queda d'água, né? A água cai, a energia potencial, nesse caso, a água cai, passa por pás, as pás giram, geram o mesmo processo de de um sistema que gira em torno de, de fio, né? Gera corrente elétrica, joga para o sistema, blá blá blá, o escassa cheia. Tá? O problema da hidrelétrica é que ela elimina um bioma, né? Ela não é poluente, não, mas ela elimina o bioma. Naturalmente, para você formar uma usina hidrelétrica, você tem que formar uma baía, um grande lago, e esse lago não existia até então. Quando você cria esse grande lago, digamos assim, você mata todo um ecossistema que já sobrevivia. Por exemplo, de repente, aves que migratórias, que passavam por ali para poder se utilizar do rio, do peixe, ou coisa e tal, animais que se escondiam ali, ou que utilizavam aquele meio ali para sobreviver, até pessoas mesmo, cidades são submersas aí. Muitas cidades, se vocês procurarem no YouTube, vocês vão ver várias cidades no Brasil que foram submersas, que não existem mais depois da implantação de uma usina hidrelétrica, por exemplo. A usina térmica, cara, a usina térmica esquece. A térmica usa carvão, carvão mineral, né? E aí e gera uma quantidade absurda de gás carbônico, de CO2. Esse CO2, 90% dele consegue ser retido, e esse CO2 ele pode ser utilizado na área da construção civil e em outras áreas, como um aditivo, enfim, aí já é outra coisa. Mas ela, naturalmente, ela gera, porque a partir do momento que você faz a extração do minério, tá? E leva para a usina, você naturalmente você já está gerando uma quantidade absurda de CO2. Tá? Então, é, isso tudo se refere ao estudo da transformação da energia. Claro, foco no calor. Aí, continuando mais um pouquinho, as outras, as outras cositas aqui que são relacionadas falam o seguinte: ela explica as relações entre a temperatura, calor, trabalho e outras formas de energia, e explica por que as reações químicas ocorrem. Tá? Quando você tem uma reação química, você pega um ácido, uma base, e de repente, ao final, você tem um ácido base, você vai ter um sal e água, assim, ou sal ou CO2, ou sal, um gás qualquer, talvez, geralmente pode ser através de uma reação química. E essa reação química pode ser endotérmica ou exotérmica. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Tá? Deixa eu só um pouquinho. Agora ele vai acrescentar uma informação que é relevante. Espontaneidade do processo. A termodinâmica traz essa vantagem. Quando você quer fazer com que o objeto se mova, gere uma ação não térmica, o processo não é espontâneo. Você tem que colocar uma bateria, botar uma pilha, botar alguma coisa. Tá? E, diferente disso, a termodinâmica é um processo espontâneo. Pelo menos, a princípio, é o que se busca para facilitar o gasto energético. Pode acontecer um processo não espontâneo utilizando o fenômeno termodinâmico? É possível, mas você vai ter um gasto energético absurdo e que não vai te ajudar em nada. Aqui, ele está dando um exemplo bem simples. Uma panelinha, tá? Onde ela está dentro de um recipiente com água e tem chocolate dentro. Chocolate, a barra de chocolate está dura. E aí, quando eu introduzo calor no ambiente, ou seja, a água ao entorno aqui dessa buquinha está em banho-maria, né? Famoso banho-maria, que é essa água quente aí, essa água temperatura maior que a temperatura do chocolate. O chocolate recebe esse calor por transferência, tá? E esse calor, e como o estado de solidez dele, o estado sólido dele, ele se mantém, por exemplo, até uma temperatura de 22 graus, qualquer coisa maior que isso, ele começa a derreter. Se a transferência de calor da água em banho-maria, né, esse recipiente em banho-maria, for superior a 5, 30, 40, essa barra de chocolate ela começa a derreter.
E aí o cozinheiro ou a cozinheira não vai perder as propriedades ou as características de sabor, oleosidade, brilho, essas coisas, quando você bota direto no fogo, né? Numa panela, sei lá, panela de fritar ovo, exagerei. Desculpa aí se tem alguém que trabalha na área da cozinha aí. Tô destroçando o conhecimento culinário. Enfim, aqui é só para mostrar a questão do conceito de transferência de calor. Só um pouquinho. Ó, agora são duas coisas interessantes com relação ao efeito termodinâmico. Nós temos o sistema e nós temos a vizinhança. O sistema é o nosso objetivo, que a gente está analisando, é o que vai gerar mudança, alteração no seu sistema. E nós temos a vizinhança. A vizinhança, nesse caso aqui, para a gente, vai ser a água. A vizinhança é a água. Então, a vizinhança, se ela doa calor, tá? Ou melhor, se o sistema recebe calor, o processo é exotérmico. Se ele libera calor, o sistema é endotérmico. Tá? Depende muito de quem você está olhando e chamando de endotérmico e exotérmico. Você olhar pela vizinhança, obviamente, é o inverso. A gente vai falar bastante sobre isso, então não vou pesar mais não. Aqui, ó. Então a gente chama de universo sistema e a vizinhança. Só que esse universo é um sistema fechado a princípio. O universo é fechado e ocorre o equilíbrio dinâmico dentro desse universo. Assim, se eu consigo. Não, consigo. O Zoom não consegue me colocar em. Desculpa, gente, eu estou vendo aqui. Bom, continuando. Aqui tá aparecendo aí uma imagem parada, né? Que é a imagem do coisa. Agora, na próxima eu já vou ficar esperto, já sei como é que eu vou espelhar. Às vezes eu fico mexendo o braço, apontando aqui para ir, mas ninguém tá me vendo. Tô me sentindo sozinho. Aqui, desculpa. Veio. Opa. O sistema é a religião na qual estamos interessados, nosso objetivo, nosso foco, o que a gente quer. Tá? O recipiente contendo gás, Becker, com ácido, mistura, reacional, por exemplo. Tá? Então, esse é o sistema. A vizinhança, a região que faz fronteira com o sistema. Professor, eu posso, de repente, chamar de sistema, água e vizinhança o chocolate? A bandeja ali? Pode. Depende só do referencial. Tá? Só depende do referencial, o caminho que você está dando. Só que é mais proveitoso e se torna mais prático o objeto, o que você está querendo observar, que vai ganhar ou perder calor, e você chama ele de sistema. Tá? E quem for doar ou tirar calor, você chama de vizinhança, só para facilitar o contexto. Aí aqui ele bota um exemplo, a banho-maria, para ambiente, a vizinhança, por exemplo. Tá? Eu tenho três exemplos aqui, ó, tipos de sistemas. Aqui eu tenho um sistema aberto, aqui eu tenho um sistema fechado, mas que ainda troca de calor, e aqui eu tenho um sistema completamente isolado. Se ele bota isso aqui separadinho, bota. Ó, deixa eu botar um segundinho, gente. Ai, bosta, vou ter demais. E tira a patinha. Demônio. Aqui. Continuando. Então, aqui, olha só, você tem um sistema aberto. Anote que o sistema aberto, você, por mais que entre calor, o sistema doe calor para ele, a primeira, aberta aqui, ó. Doe calor para ele vai liberar calor também. Tá? Ele vai por vapor ou por uma outra situação. Ou, estou falando vapor, mas pode liberar outro tipo de energia, mecânica, seja lá qual for. Aqui, ó, novamente, ó, sistema fechado. Estou doando calor no sistema, ó. Olha o que acontece aqui. O sistema fechado, aí eu tenho um aumento de pressão, provavelmente a temperatura aqui vai chegar mais rápido a 100 graus e entrar no estado de ebulição do que esse cara aqui, tá? Porque quanto maior a pressão, perdão, vai ser mais rápido não, falei besteira, me corrigindo agora. Se a pressão está muito alta aqui, ó,
essa temperatura, a temperatura vai chegar a valores relativamente altos, mas ela não vai entrar em estado de ebulição tão cedo, entendeu? Aqui, ó. Aqui eu tenho uma garrafa, um sistema isolado. Ó, sistema AV aberto, sistema fechado, e um sistema isolado. Nós vamos trabalhar, consequentemente, com todo o sistema sendo isolado a princípio, tá? É mais fácil para fazer os cálculos, a normatização, entender todo o conceito de termodinâmica. Tem gente aí? Estou sozinho. Às vezes cai, o sistema cai e eu não Tudo, viajando. não, tá legal, professor. Tá claro aqui. Porque às vezes eu fico falando, aí deu merda. Bom, propriedades extensivas, depende do tamanho do sistema. Aí tem as propriedades intensivas. E, peraí, gente, deixa eu só botar aqui para poder ficar mais fácil. Pera, já vou botar. Aqui. Ó, propriedades extensivas. Dependem do tamanho do sistema. Então, por exemplo, massa, volume, número de mols, energia. Tá? Ó, massa, volume, número de mols, energia. Depende do tamanho do sistema. Tá? Depende, por exemplo, se eu botar uma. Vou fazer café. Vou fazer café. Vou adoçar meu café com açúcar. Se eu botar um pouquinho de açúcar e mexer, o calor, né, do café vai fazer aquela quantidade de açúcar dissolver. Mas se vocês notarem que por mais quente que seja o café, mas se você botar muita quantidade de açúcar, tem um momento que o açúcar não vai mais solubilizar. Ele vai ficar depositado no fundo. Tá? Vai estar uma solução supersaturada. E aí você, ou seja, por mais que você insira calor ali, você não vai conseguir, né? Por isso que é fácil para fazer puxa-puxa, fazer melado, melaço, né? Porque chega um determinado momento que o material está tão supersaturado, aí o açúcar começa a gerar um outro tipo de estado físico, a partir da temperatura, entendeu? Volume também. Imagina, aquecer uma piscina e aquecer uma panela, qual que é mais rápido? É uma propriedade extensiva, você fala, número de mols. O número de mols está ligado à quantidade, ao número de Avogadro, lembra? É 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então, esse número de mols aqui também está associado. Se eu tiver, se eu tiver 2 mols de água, ou 1 mol de água, isso vai interferir na concentração do material que vai estar dentro da água, tá? Que você está colocando a água, falando no processo químico. E energia também. Se eu quiser, por exemplo, atritar minha mão na outra, vou obter calor. Mas se eu tentar com a mesma energia que eu obtive calor atritando minha mão, para fazer isso com 2 chapas de ferro do meu tamanho, muito provavelmente isso vai influenciar, ou seja, a formação da energia. Então, de acordo com o que eu tiver de acordo com o que eu queira tirar a energia do sistema, ela acaba sendo extensiva exatamente pela dificuldade ou pela mudança que ocorre. Ou seja, se muda a massa, volume, número de mols e energia, por exemplo, tá? Você naturalmente vai mudar todo o processo termodinâmico aplicado ali. Propriedades intensivas independem do tamanho do sistema. Vamos ver aqui quais são as propriedades intensivas. Ó, vamos lá. Tem pressão, tenho, aqui é titulação, tá? Titulação. Tem pressão, tem temperatura, tenho, eu acho que isso aqui, lembrar o que é o B. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, rapidinho. Vou tirar uma cola aqui. Só um segundo. Ah, densidade, tá? Porque densidade geralmente eu boto com D minúsculo. Ele botou com D maiúsculo. Realmente, a densidade Concorda comigo que você ter
A densidade de 1 grama de ouro é a mesma densidade de 10 quilos de ouro. É a mesma densidade. Mas note que a massa, uma propriedade extensiva, mudou, o volume que ele vai estar ocupando, uma propriedade extensiva, mudou, mas a densidade em nenhum momento. A temperatura na sua casa, agora onde você está, no trabalho, na sua casa, a temperatura, em qualquer objeto que você tocar, ela é a mesma. Aí você vai dizer, não, professor, mentira. Eu toco na maçaneta aqui, que é de metal, eu sinto mais frio. Seria uma resposta bem comum. Não. Na verdade, é a capacidade térmica de transferência de calor do metal. O metal transfere calor ou absorve calor muito rapidamente. Aí a sensação que você tem de estar mais frio, na verdade, é a velocidade que foi feita a retirada da sua pele de calor ou doação de calor, que dá essa sensação de mais quente ou mais frio, mas a temperatura é mesmo. Por exemplo, eu estou aqui na sala, a temperatura aqui na sala deve estar 23 graus, exemplo. O meu computador está 23 graus, a garrafinha que daqui está 23 graus, a maçaneta, a porta, o meu óculos. Quem não está a 23 graus sou eu, porque homeotérmico, o ser humano é homeotérmico, ele mantém a temperatura regulada em média 36,5 graus Celsius, né? Para os homens, né? E 37 graus para as mulheres. A Enfim, sensação térmica é a diferença, né, das duas temperaturas. O seu corpo está quente, está isso. acima daquela temperatura da maçaneta ou do ambiente, ou seja, está mais quente do que aquela. Opa, cortou, acho que te cortou. Não é isso? Deu uma cortadinha no finalzinho que você estava falando. Então, a sensação térmica é essa diferença de temperatura do seu corpo que está acima da temperatura do ambiente. Isso, exatamente. Mas aí a velocidade de troca, que está ligada à capacidade térmica do material, vai ditar para você essa sensação estranha de você tocar numa madeira, numa superfície de madeira, e tocar numa maçaneta, mesmo ambiente, e a maçaneta, você ter a sensação de estar gelada e a madeira não. Na verdade, se você botar um termômetro nos dois, vai marcar exatamente a mesma temperatura da sala, porque a sala está em equilíbrio térmico. Se houver uma mudança, abrir uma janela, acontecer um estado físico qualquer que altere esse processo e acabe alterando determinados pontos do local. Por exemplo, existem algumas máquinas térmicas, na verdade, existem programas de triangulação, MATLAB e outros programas equivalentes, ele vai e faz um mapa térmico do objeto. Então, você sabe, por exemplo, uma hélice, não, como é que fala? Uma turbina de jato, uma turbina de avião, ele consegue tirar uma foto termográfica ou até aparelhos mesmo de temperatura, medem, né, a temperatura através de degradê de cores. Você vai ver que tem, dependendo do objeto, ele vai ter temperaturas diferentes, valores diferentes de temperatura. Se você pegar esse medidor, tá, térmico e botar na sala, se a sua sala já está aquela temperatura, o ambiente está controlado em equilíbrio, todos os objetos terão um degradê de azul, não, azul ou vermelho, enfim, muito próximo. Só se de repente aparecer um espírito zombeteiro na tua casa, alguma coisa que não deveria estar ali, aí você vai ver, a pessoa vai te dar um tchauzinho pela câmera. Enfim, isso acontece, cuidado. Enfim, besteiras à parte, deixa eu só dar uma rodadinha aqui. Isso aqui é densidade. Então, ó, não sofre influência nas propriedades intensivas, são pressão, temperatura, densidade. Isso eu já tinha falado, é fração molar. Ó, aqui não, aqui tudo bem que a gente já entendeu. Eu só quero que vocês me digam aqui, a temperatura é uma propriedade extensiva ou intensiva? Extensiva ou intensiva? Aí, vamos falar, gente.
Em 10 segundos. Não sei, professor. Vamos lá. Qual é a característica de uma propriedade extensiva? A mudança de determinada situação no objeto muda seu valor de temperatura, característica de transferência de calor. A intensiva não, independente. Lembra do que eu falei do densidade do ouro? Você pode ter uma graminha de ouro na sua mão, a densidade dele é 1,9 kg por metro cúbico. Você pode ter 1 quilo de ouro, uma pedra enorme, uma barra de ferro, a densidade vai continuar 1,9 kg por metro cúbico. Aí vamos voltar agora. Então, extensivo não sofre mudanças. Não, extensivas, eles influenciam na temperatura ou na troca de calor. A intensiva, não. Então, vamos lá. Questão de prova, em bobinha. Questão bobinha para não zerar. A temperatura é extensiva ou intensiva? A temperatura influencia o valor dela aumenta ou a diminuição dela influencia na troca de energia? Não, ela é intensiva. Roberto, fala aí. Intensiva, é. Intensiva. E a densidade? A densidade dela varia, né? A densidade varia? Não, não, desculpa, eu falei Lembra errado. do Ela é ouro? intensiva. Foca no ouro. A densidade do ouro vai mudar? Não, Independente do tamanho dele? Ou de qualquer não, outro não. material? Não. Então, a densidade é o quê? Intensiva ou extensiva? Extensiva muda. Intensiva não. Muda as características. Extensiva muda a característica termodinâmica. Já a O intensiva professor, não. eu já vi, é intensiva, né? Mas esses dados, para você chegar a essa conclusão aí, que você disse que para a gente focar no ouro com relação a esse exemplo. Hum. Mas olhando esses dados aí, como é que eu identifico, por exemplo, a temperatura ele está zero, a densidade 0,9 gramas em centímetros cúbicos, volume 1 metro cúbico. Olha só, ele vai fazer o seguinte: ele vai aumentar esse cubo numa situação, uma outra situação. Ele vai aumentar, digamos. Ele vai fazer esse cubo maior ou menor. Quando esse cubo sendo maior ou menor, aí você vai me dizer assim: a temperatura, ele vai sofrer mudança na temperatura? Sim ou não? Na densidade, ele vai sofrer uma mudança na densidade? Sim ou não? O volume, Com ele vai sentir relação, uma mudança no volume? Sim ou não? Na massa dele, vai sentir uma mudança na massa? Sim ou não? Essa é a pergunta. no caso na massa, sim, né? Se for aumentar o Então, tamanho, né? se aumentar o tamanho do cubo, a massa dele aumenta. Só aumentaria. Então, consequentemente, isso vai influenciar na questão da transferência de calor. Concorda comigo? Se você tiver uma barra de ferro 10 centímetros e botar uma das pontas no fogo, tiver uma barra de ferro de 10 metros e botar uma ponta dela no fogo, qual das barras você vai sentir a transferência de calor mais rápido? A primeira menor ou a maior? Maior massa? Qual você vai sentir essa transferência de calor mais rápido? Não conseguiu? Entendeu ou não entendeu? Eu dei uma viajada.